E vamos às previsões de produtividade com a Vodafone Business. Em Faro, espera-se um dia perfeito para o PowerPoint. Em Santarém, vai estar ótimo para mexer no Excel. No Porto, vamos ter níveis máximos de Outlook. E, finalmente, nas regiões montanhosas, acesse à cloud, que é uma maravilha. Agora pode garantir a máxima produtividade e otimizar o trabalho em equipa em qualquer lugar. Com as ferramentas Microsoft 365, o seu negócio pode tudo. Together we can. Vodafone Business. E vamos ao Antes pelo Contrário, hoje com o José Eduardo Martins e o Pedro Delgado Alves. Boa noite aos dois, obrigada por estarem connosco. Pedro, começo por ti. É incontornável falarmos deste homem que fundou esta casa e que, enfim, deixa várias marcas. Temos falado muito disso nestas últimas horas, neste último dia. Qual das facetas é que queres falar dele? Eu, não, para começar pelo princípio, mas eu acho que há uma faceta que se falou pouco, talvez não tanto como das outras, acho que se focou muito a vida, os últimos anos da vida, portanto, o grande papel que teve na dinamização da vida empresarial e da sua dedicação à comunicação social nos últimos anos. Mas acho que onde é mais interessante e fascinante é os anos iniciais, antes do 25 de Abril. Ou seja, quando em vários papéis, a partir do seu histórico pessoal, familiar, fez também a sua parte muito para lá daquilo que era... Mudar um bocadinho o regime por dentro. É isso, ou seja, por um lado, na frente da comunicação, na frente da imprensa. Portanto, para si, a liberdade da imprensa sempre foi um valor e desde esse momento, primeiro como jornalista, primeiro como ator direto, mas depois também no papel que desempenha na Liberal e durante enfim, a expectativa que muitas pessoas tinham que o marcelismo podia ser uma abertura do regime, podia ser o caminho para uma transição, mas aí também, e era isso que eu enfatizava, é aquele ponto que se falou pouco. Há uma discussão naqueles anos do marcelismo muito importante em torno da lei da imprensa. Porque podia ser o sinal da abertura, podia ser o sinal de facto, havia uma vontade de alterar o funcionamento do regime e, portanto, podia ser um sinal que se dava, mesmo que as instituições não mudassem, que pelo menos as liberdades fundamentais tinham ali um caminho para andar. Ele teve um papel muito importante. Teve um papel fundamental. Não é? É isso. Assim como depois o projeto da revisão constitucional da Liberal também não teve sucesso, mas o papel que teve na redação da lei da imprensa fazia antever essa interpretação correta do que é um dos pilares que uma democracia vai precisar. Enfim, naquela altura, a expectativa da transição para a democracia não estava em cima da mesa, mas perceber que esse papel era decisivo, determinante, claro que é um aspecto que eu enfatizaria. Porque está também ligado, acaba por estar ligado também ao aparecimento e à fundação do Expresso, que também, sendo antes do 25 de Abril, tendo logo a manchete de abertura do número de portugueses que nunca tinha votado, de facto é provocatória. No momento em que fazer uma provocação, se quisermos, ao regime, contestá-lo através da imprensa, tinha um conjunto de dificuldades adicionais. E depois, eu acho que estes traços acompanham sempre a vida política, há sempre um olho na importância da imprensa livre, especialmente não só quando exerce funções governativas, mas depois a seguir, quando as abandona e que curiosamente corresponde também ao período em que a empresa se deixa de estar estatizada, porque é essa particularidade que já não nos lembra. Eu, memória viva, não tenho, mas eu tenho. Tu ainda traz, eu não tenho, mas, ou seja, da esmagadora maioria da comunicação social ser detida pelo Estado e, portanto, há um processo de gradual regresso, se quisermos, ao que seria expectável na normalidade de uma democracia liberal. E, portanto, eu acho que toda a gente, das avaliações que tem feito, tem focado a palavra liberdade. Eu acho que é mais um pai fundador da democracia que parte. Eu acho que em vários momentos, ao longo da última década, há vários momentos em que temos razões para nos sentirmos mais sozinhos. Aquela sensação de que agora temos que tratar disto sozinhos, Fica um certo vazio. Sem ter a quem nos aconselhar para um ponto ou outro. E cá está, falo com à vontade, não é uma personalidade da minha área política ou do meu partido político, mas é uma referência para um conjunto de coisas com as quais deixamos de contar. E vale isto que estou a dizer para Pinto Balsemão, como valia para Mário Soares, como valia para Freitas do Amaral. Os 4 fundadores da democracia, se quisermos, já todos tinham um partido. De alguma maneira faz parte também desse pelotão inicial de pessoas que exerceram funções públicas de relevo, que foram determinantes na transição para a democracia, a partir do seu... Ou seja, convocou a sua história pessoal, familiar, empresarial para o combate para a democracia e para a implementação das instituições. E depois, como volto a dizer, eu acho que não me vou repetir tanto nas coisas que têm sido focadas mais intensamente, que são os últimos anos. Os últimos anos, isto é, nem são poucos, são as últimas décadas dedicadas a
esta casa, dedicadas ao Expresso, dedicadas à valorização da imprensa livre e com robustez, e uma marca nacional, que também é um aspecto importante, mas que ter começado pelo princípio é por isto. Porque acho que também há esta dimensão. Nos 50 anos da democracia, também estamos a despedir-nos, infelizmente, das pessoas que ajudaram a fundar a democracia, e, portanto, teremos que contar mais com a memória do que com a possibilidade de pedir um testemunho na primeira pessoa, e, portanto, também acho que o país deve recordá-lo também por isso, e acho que era a nota que gostava, das muitas que podia, mas gostava de sublinhar também essa. sentes este vazio que fica? Seguramente, e esse é o primeiro. Eu estou de acordo com o Pedro e não acrescentaria muito ao que ele disse. Eu acho que, antes de mais, sentimentos à família e o registro de que, não tendo a mesma importância para a fundação da democracia, faleceu também um homem enorme chamado Álvaro Laborinho Lúcio, um cavalheiro clássico, sem ponta de maldade, um homem que influenciou muita gente, que eu particularmente tinha a maior admiração. Mas o desaparecimento do Dr. Francisco Pinto Balsemão é um sinal de um fecho de ciclo, de um período da política que a todos a quem a política interessa encantou particularmente. Aquele em que os homens, independentemente das profissões, não foram egoístas e participaram na construção da democracia, perceberam a urgência do que os convocava para o serviço cívico, e nós tivemos... Eu faço-me alguém em meados dos anos 80, a meio do liceu, é quando a gente começa a perceber estas coisas. Talvez a campanha presidencial do Dr. Mário Soares tenha sido a minha primeira intervenção na política, em 86, mas essa é uma altura em que todas estas pessoas ainda estavam muito presentes no nosso cotidiano. Mesmo o falecido Francisco Sá Carneiro ainda fazia parte. Para quem se arrimava ao PSD, como eu me arrimei na altura, tudo isso fazia parte de um tempo de grandes personagens na política. Mas há uma coisa que eu tenho ouvido a propósito disso, já agora gostava de dizer muito nos últimos dias, que o país já não tem, assim, muitos homens cultos, capazes, sérios, de caráter e honestos. Tenho boas notícias para vocês. Tem. E tem muitos assim nas novas gerações. O que infelizmente não acontece é que eles não se sentem atraídos pela política e pela intervenção cívica. Mas nós não deixamos de ter pessoas de gabarito em Portugal. Temos infelizmente pessoas de gabarito com menos propensão para a intervenção cívica, mas não ficamos completamente desertos de pessoas. Ora, eu acho que o mais importante é mesmo a dimensão de uma coisa que... isso tem um lado nostálgico, tem um lado de inevitabilidade. Agora, há outra coisa que, no fundo, já está a acontecer, mas que nós sentíamos que o Dr. Francisco Pinto Balsemão vivo não estava. Que é esta circunstância de, com a ida de 80%, praticamente, das receitas publicitárias, que vão naturalmente atrás dos leitores e dos espectadores, eu acho que a liberdade de imprensa e a independência editorial são coisas cada vez mais em risco na nossa sociedade. E é nisso que eu acho que, até mais que no resto, nós já temos consciência de que são muito poucos os grupos de comunicação social que procuram a independência na estabilidade económica, e eu não conheço outra independência a não ser a da estabilidade económica, a não ser o do resultado. Tenho muita dificuldade em compreender como é que há órgãos de comunicação social com acionistas do setor privado que perdem dinheiro anos a fio, e isso não é um problema. Não fico especialmente confortado na expectativa de independência eleitoral ou da qualidade do jornalismo quando sistematicamente as empresas de comunicação social perdem dinheiro. Ora, o Dr. Pinto Balsemão conseguiu uma coisa extraordinária, transformou boa parte do seu charme e das suas características vinham de uma coisa um bocadinho elitista, enfim, sou insuspeito, eu pequeno burguês, sou insuspeito de me associar, mas que é aquela coisa do old money,
de pessoas que nasceram em berço de ouro, mas isso não as influenciou a não ser para fazer mais. O Dr. Balsemão pegou na fortuna da família quando a herdou e decidiu fazer outra coisa completamente diferente do que a família fazia. Decidiu apostar num grupo de comunicação social, fê-lo em 1973 com o Expresso da maneira que fez, e até hoje nós temos todos... O tio tinha o Diário Popular, não é? Tinha começado no Diário. Exato. Certo, Mas independentemente sim, disso... teria ido viajar outras vezes. A família basicamente concorria nos metais com outra família Certo. conhecida, não é? E ele foi corajoso, foi um empresário corajoso e até ao fim, literalmente agora até ao fim, mesmo face às últimas notícias conhecidas, foi uma pessoa que se manteve na nossa cabeça como símbolo de um jornalismo que acompanhou essa dignidade da política, e hoje temos todos medo que não esteja exatamente, que nós não tenhamos a estrutura económica sustentável que ele procurou dar ao grupo, mesmo se no fim as dificuldades são óbvias e conhecidas e não muito diferentes das dos outros. A transparência na propriedade, no grupo do Dr. Balsemão nunca houve dúvida sobre quem era quem. A proteção da interferência política, levamos 2 dias de histórias contadas na primeira pessoa, umas atrás outras, de jornalistas que, como todos os cidadãos, têm direito à sua posição política e percebem-se muito diversas, convergem todas na mesma circunstância de todos garantirem que essa coisa fundamental para nos levar, para nos ajudar, o jornalismo serve para nos ajudar, essa coisa fundamental com que precisamos de ser ajudados, que era a independência editorial, estávamos a associá-la neste tempo das nossas vidas ao Dr. Francisco Pinto Balsemão. E embora isso já não seja, volta atrás, a realidade que sentimos estar a acontecer, mais do que o fecho dos grandes políticos do século XX, é o fecho de um período em que fomos muito felizes em liberdade, com pluralismo e bom jornalismo. Eu tenho muito medo disso. Tenho muito medo que daqui para a frente... Bom, vamos lá ver. Nós não sabíamos o que ia ser o daqui para a frente e o grupo passa... Vamos lá ver. São notícias do próprio grupo. Nem estava a falar do grupo, estava a falar em termos gerais. Em termos... Não, com certeza que eu não estava a falar do prognóstico do que vai acontecer ao grupo, até porque presumir que alguém aqui não quereria assumir o legado do Dr. Balsemão seria uma coisa tola, parece-me. Em termos gerais, 80%. Acho que a razão pela qual cada vez mais se verticaliza o negócio e se procura ganhar escala é mesmo por isso. 80% da publicidade está nos gigantes tecnológicos. Ora, se 80% da publicidade está nos gigantes tecnológicos, ou há escala para barganhar, fazendo uma adaptação livre da palavra original, podia ser só negociar, mas acho que no caso é mesmo barganhar, para barganhar direitos televisivos, de conteúdos que as pessoas veem muito, para que depois haja sustentabilidade, para o resto serem jornalistas bem pagos, séniores, com memória e cultura, seja o caminho. Mas eu não estou assim muito esperançoso, sabe? Não estou assim... Não estou num pico de otimismo em relação a isso. Até acho que o desafio até é o outro, não é só esse, que esse é uma questão estrutural de evolução do modelo de negócio e face à evolução do mundo, mas há outro mais preocupante, que é não tanto saber como é que é produzido, como é que são produzidas as notícias e temos a garantia de continuar a haver a independência editorial, deontologia no exercício da profissão, garantia de isenção e imparcialidade. É o problema das pessoas estarem a migrar dos canais que os oferecem e dos órgãos de comunicação social que os oferecem e a recorrer às redes sociais como forma de obtenção de informação onde nada disto existe. Não só nada disto existe, como sequer os mecanismos de controlo ou de filtragem estão a desaparecer. A desinformação, a produção de informação falsa, a facilidade da produção de informação falsa que rapidamente é disseminada e que mesmo que venha a ser desmentida, já vem tarde demais, porque o efeito psicológico da repetição de uma informação falsa já criou a sensação de insegurança, de medo, de ódio ao outro, de rejeição de uma determinada realidade. E, portanto, de facto, está-se a sugar o oxigénio, que também é indispensável. Não é só o oxigênio, é indispensável que os negócios da comunicação social possam funcionar e, portanto, porque há um espaço para todos no ecossistema. Há um espaço para o serviço público, que visa também assegurar aquilo que a concorrência não assegura, que está definido. Há um espaço
para todos os privados poderem intervir, seja nas modalidades totalmente empresariais movidas pelo lucro, seja o espaço para as folhas de opinião diocesanas ou paroquiais, ou seja, a comunicação social é rica e abrangente o centro de tudo isto. Agora, não resiste e não resistirá ao risco dos cidadãos não serem, não quero usar a expressão ensinada porque é um bocado paternalista, mas os cidadãos não perceberem o valor que correm o risco de perder se não tiverem onde ir verificar com certeza a informação. Podemos sempre dizer... Mas são as novas gerações, não veem televisão, jornais, não veem que a sua fonte de informação é telejornais, através das pequenas notícias e, enfim, também está estudado, também está identificado os riscos de longo prazo. Eu agora, enfim, estou envolvido, salvo seja, é uma iniciativa de pais preocupados com o tempo que as crianças passam nos ecrãs, no fundo é uma coisa muito, muito informal. Tu avança. Não, o objetivo é mesmo tentar fazer esta educação. No fundo, a ideia é que o tempo que se dedica aos ecrãs é demasiado. Tem efeitos na forma como as próprias crianças evoluem, como a sua própria adolescência cresce e, portanto, a ideia é preciso mais tempo para a infância e, portanto, os ecrãs têm que ser postos de lado, porque isto também condicionará a possibilidade de fruírem uma realidade muito, muito mais interessante. E este, de facto, é os desafios que aqui temos. Eu queria só fazer um comentário que não fiz há instantes, que há bocado eu concordo com o que ele estava a dizer, ou seja, a ideia de que não é por as pessoas terem desaparecido, Portugal de repente não ficou sem pessoas de qualidade. O problema não é este. O problema é o desafio destas pessoas estarem disponíveis hoje para aceitar a degradação que existe na vida pública, o grau de escrutínio injusto e agressivo a que muitas vezes são sujeitas, o facto de estarem a perder oportunidades das suas vidas profissionais, académicas, para ali estarem a desempenhar funções com um grau de desgaste brutal, mas o que eu queria dar nota é que, mesmo assim, eu acho que há um conjunto de intervenientes públicos, daqueles que fundaram a nossa democracia, que, mesmo perante a dificuldade, lá estariam. Eu não tenho qualquer dúvida que as pessoas que sentem a necessidade da intervenção política a teriam mesmo hoje, se estivessem na mesma idade em que estavam naquela altura. Não tenho dúvidas que o Dr. Mário Soares, Francisco Sá Carneiro, Francisco Pinto Balsão estariam nessa linha da frente hoje também. O problema é que, para muitos que são necessários, que são muitos que são necessários para salvar as instituições democráticas, os desincentivos à participação cívica são brutais. Eduardo, vamos avançar para outro tema? Ou ainda... Podemos. Eu só queria dizer-vos isto. A propósito do que a tecnologia está a fazer à informação, à leitura, ao pensamento mais estruturado e mais longo. Bem, hoje havia uma notícia de um destes milionários da tecnologia que dizia que em 5 anos nós nem o smartphone vamos precisar, porque com a inteligência artificial e um par de óculos vamos fazer tudo o que fazemos hoje no telefone e muito mais. Então, aí é que, de facto, nunca mais ninguém... Isso é que é mesmo um futuro tétrico de afunilamento das capacidades de compreensão. Achamos que temos acesso a muitas coisas, mas o algoritmo dá-nos sempre a mesma... E do interrelacionamento pessoal. Deixamos de saber como é que comunicamos uns com os outros. Pessoal. Enfim, nós, ultimamente, a propósito de coisas que se cá passam, temos recordado muito uma série do ano passado que fez polémica, o Adolescence, não é? Pois, é um... Bem, isto anda tudo ligado. Está tudo ligado. Isto anda tudo ligado, como na música do Exato. Centro. E com as teorias da conspiração também. Vamos passar às presidenciais. Pedro, temos um candidato novo, não é? Do LIVRE, esteve a refletir e tem um candidato. O LIVRE que queria uma candidatura abrangente à esquerda e agora aparece como candidato. Enfim, o que é que um socialista tem a dizer sobre isto? Sem se querer imiscuir na vida dos outros, a vida dos outros também é um filme interessante, mas sem querer entrar pela vida dos outros adentro, acho que o que está subjacente ao... A política é entrar pela vida dos outros adentro. Não, mas, certo, não quero entrar de forma invasiva, como no dito filme, na vida dos outros adentro. Acho que o LIVRE provavelmente faz o raciocínio, preferia uma solução que considerasse abrangente e que pudesse ser federadora, entendendo que ela não existe, opta por marcar presença nas eleições presidenciais, no sentido de quero ter os... no fundo, se estou a interpretar corretamente o que depreende da decisão é, no fundo, há coisas que mais ninguém dirá e, portanto, teremos que ser nós a dizê-las nos termos em que queremos dizê-las e, portanto, o que eventualmente faríamos de compromisso, caso alguém estivesse a dizer coisas parecidas e que já fossem suficientes, esse pressuposto não se verifica. Portanto, aqui estaremos para esta eleição.
Qual é o risco deste raciocínio? É o risco deste raciocínio que existe à esquerda e existe à direita. É muitas pessoas demais fazerem este exercício e termos aquilo que é, digamos, uma multidão de candidatos, como não há... Já temos uma multidão. Sim, não é? como não há memória. Há várias análises que vamos fazendo nas últimas semanas, nos últimos meses. Temos sempre identificado o campo da direita ou do centro da direita como sendo aquele que está mais sobrecarregado de candidatos. Bem, neste momento já não sei qual é que é isso, era essa a minha conclusão. Exatamente. Estamos num empate. Tendo em conta que até E quando não nunca se candidatos. não se sabia se o Chega iria a jogo ou não, quando se passou a saber, esse de empate, facto é a precisas sobrecarga. de pôr o almirante Gouveia e Melo. O que é que me dá esta coisa de lhe chamar Major? O almirante Gouveia e Melo tens que o pôr no campo da direita. E Ele está a tentar não se colocar... Vejamos. Ele está uma geneira que é conforme, está nos dois lados. Há guinadas para os dois lados, Exato. mas à partida, tentativamente, do que olhamos para o potencial eleitorado e, enfim, aquilo que ele tenta convocar, se virmos a apresentação de candidatura, a maior parte dos apoiantes também, portanto, não obstante existirem pessoas da área mais à esquerda, entende-se do centro-esquerda, que estão na candidatura, o grosso continua a ser mais no campo político da direita, mas apesar do grande esforço que ele está a tentar fazer Mário de Soares, caminhar mas depois para é o mais centro. liberal na economia, aquilo é uma coisa mista. O meu modelo de jogador como também é o Cruyff, mas eu nunca dei um pontapé de jeito numa bola. Eu acho que esses sinais são... A captura do centro, no fundo, é o que está em causa nestas eleições, porque é onde estará o miolo dos eleitores que poderão ser determinantes. Mas estão muito a querer ir ao centro. E a questão é com que eficácia. Vai haver um congestionamento ao centro. E mesmo aqueles que estavam posicionados no seu centro, ou na sua metade do centro, se quisermos, também não deixam de tentar ir à outra metade do centro e, portanto, há muitas... É o caso de António José Seguro, por exemplo. Não sei se será o caso do próprio, mas, quer dizer, dá alguns sinais, dá algumas coisas Curiosamente, que dá naquela entrevista nota, que deu aqui na SIC, mas nunca pelo conseguiu menos dizer que era de alguns- esquerda. Me perguntaram especificamente, também não foi feita a pergunta, mas vejamos, não li à volta. o que verificámos é que há apoiantes que estão, não é que sejam inesperados, mas há apoiantes que não são do campo socialista que ali estão. Também temos sinais inversos de militantes do PS que estão a apoiar o almirante Gouveia e Melo, por exemplo. Por exemplo. Também os encontramos. Agora, o exercício até janeiro vai ser esse, maximização de sucesso eleitoral. O problema é que cada pessoa que se conquista pode, o discurso que teve que ser usado para a conquistar, afastar uma outra pessoa, porque as presidenciais têm uma grande dificuldade, que é, não há programa. E havendo programa, o programa não é um programa de execução de alterações com impacto na vida das pessoas, porque o Presidente da República não tem essa função. E quem se apresenta como tal também não está a ser sério com o seu eleitorado, porque o Presidente da República não vai governar, não vai aprovar orçamentos, não vai adotar medidas. É muito discutível. Esta semana o professor Vital Moreira lançou um livro sobre o que é que deve ser o Presidente da República, até penso que aqui foi comigo. Teve aqui a ser entrevistado, eu estive no lançamento do livro, e o que ele sublinha é, a partir do nosso Presidente da República, a sua função não é, quando olha para uma lei, a sua função não é assumir uma posição. Mas isto não dá uma eleição. Titular, claro que não. Mas para algumas poucas pessoas que olham para o papel presidencial e para a sua função constitucional, para mim isso vai contar imenso. Muito E bem. confesso que estou ainda temos últimos minutos, expectante. Tantos mas do Pedro, eu imagino que não. Deixa eu falar demasiado. Imagino que não. Acontece-me quase todas as semanas. Também não vejo Não, a culpa foi não minha. respirarem Muito A culpa foi rapidamente. minha. Muito rapidamente. Há aqui dois campeonatos. Um campeonato de pequenos, uma espécie de campeonato de Portugal e a Primeira Liga. O PCP e o Bloco estão a tentar livrar-se do mal que a geringonça lhe fez a cada eleição que passa. O Bloco já quase não existe. O PCP fez o que fez na Câmara de Lisboa, não por acaso, fez porque... Ficaram traumatizados. Não lhes correu bem, não é? O PCP, desde que se juntou ao Partido Socialista, se era uma aliança contra a natura para ambos, deu o resultado que deu, nomeadamente eleitoralmente para o PCP. E, portanto, no meio disto tudo, o LIVRE também está a aproveitar o fim do Bloco para tentar cativar os votos que o Bloco tinha para eles não irem para o PCP. Portanto, tem cada um o seu candidato. Isso, enfim, isto significa que no Primeira Liga aparentemente há mais divisão à direita do que à esquerda, o que favoreceria a passagem, pelo menos, à segunda volta de António José Seguro. Não é nada disso que as sondagens dizem. E não é nada disso que... Enfim, já agora, uma pequena palavra para Quirino de Figueiredo, que creio que vai ser mesmo comido pelo voto útil. Comido, quer dizer, ultrapassado pelo voto útil à direita, até porque os eleitores dele não sei se acordam a tempo de votar, mas
O que nós temos é, Marcos Mendes vai aos poucos recuperando, crescendo paulatinamente e fixando o eleitorado da AD. Há pouco efeito de haver um ex-presidente do PSD na candidatura de Gouveia e Melo e, portanto, isso vai acontecendo. O almirante Gouveia e Melo teve um grande problema, não tentou a todo o trans a união com Ventura por acaso, é porque, sendo candidato por definição do voto de protesto, porque era aquele que não tinha antecedentes políticos, nem lhe era conhecido pensamento político, quando não conseguiu que Ventura não se candidatasse, para a ter que disputar outro eleitorado. Qual é o eleitorado que está livre sem ser o eleitorado de protesto que Ventura vai tentar captar? É eleitorado à esquerda. E por isso, eu suspeito que Gouveia vai para falar. É assim, a semana passada pareceu a todos encantador que um grupo de passistas, que isso seja, tenha apoiado António José Seguro. Eu diria que para um candidato cujo espaço de crescimento é à esquerda, não foi, digamos, brilhante. Eduardo, Pedro, obrigado aos dois e boa noite.